Tema de hoje, para quem quer amar a vida. A mensagem de hoje é essa. Se tem um momento na vida da gente em que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver quão pequena é a nossa vida e quão curto é o nosso tempo. A nossa primeira reação, quando a gente acorda para isso, é tentar tornar a nossa vida mais interessante. Começamos a ficar assim um pouquinho desesperados, não é? A vida está passando, a vida está indo embora, quero fazer um monte de coisa. E a gente tenta fazer a nossa vida pequena valer mais. Enquanto o nosso fim aqui não chega, muita gente tem essa dificuldade quando se fala sobre morte. Volto a lembrar para você que uma das melhores professores que a gente tem na vida é a morte, porque ela nos ensina sobre a vida. Quando você se conscientiza que todo mundo passa pela morte, inclusive você vai passar, você começa a valorizar mais ainda a vida que você tem. Quando você percebe, como eu disse aqui no domingo passado, que você comeu mais marshmallows do que aqueles que estão no saquinho para você comer? Abrindo um parêntese, minha esposa chegou para mim com um saco desse tamanho aqui, ó. Falou, tá, é seu. Mata as lombrigas. E quando você percebe que a vida está passando e você nota que o tempo está indo embora, é hora de você repensar o seu tempo, os seus horários. Você não vai ter tempo e paciência para mais muita coisa. E vai abreviar mais ainda a sua vida, fazendo com que, como se fosse aqueles últimos docinhos que você está comendo, não é? Que eles valessem mais. Não é? Tem que valer mais esses dias. Para mim isso é revelação. É Deus abrindo os nossos olhos para a gente enxergar mais a vida. E quando você percebe que você tem menos tempo para viver do que você já viveu, é quase crise isso, mas você pode tornar aquilo em algo bom. Essa é uma boa mensagem para os jovens, porque os jovens não precisam esperar chegar na terceira idade para descobrir isso. Como eu lhes disse, eu tive esse entendimento aos meus 20 e poucos anos de idade. Eu tinha 20 e poucos anos de idade quando isso clareou para mim, e eu passei a viver minha vida sempre da melhor maneira possível, sempre. Sou uma pessoa que, sim, curto a vida adoidado, amo o que eu faço, amo viver da maneira como vivo. Há um livro que li de Rubem Alves, chamado Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, e ele conclui que, logo na introdução do texto, que se ele pudesse viver a sua vida novamente, ele viveria exatamente como ele viveu. Porque ele diz, foi tudo o que eu passei que me trouxe onde eu trouxe. Inclusive os erros. Um monte de coisa na minha vida deu errada. Por isso, hoje eu sou feliz. Um monte de coisa não deu certo. Por isso, hoje eu sou feliz. É verdade. É verdade. Tem tanta coisa na vida da gente que a gente pergunta por quê, daqui a alguns anos a gente entende. E a vida começa a ganhar mais sentido para a gente. Nós começamos a ter revelação da vida que Deus nos deu. Eu acredito que, mesmo nós que acreditamos, falamos tanto hoje aqui sobre céu, e estar com Deus, e viver com Jesus eternamente, mesmo sabendo que a gente vai para o céu, ninguém quer ir para lá antes do tempo, não é verdade? Não é verdade? Gente, deve ser uma maravilha aquela visão de João, mas eu já estou lendo ela, está muito bom para mim. Deixa para eu ver quando eu chegar lá. Não preciso saber agora. Está bom do jeito que está. Pedro, apóstolo, nos dá, num dos seus escritos, um conselho. E ele começa dizendo assim, 1 Pedro 3,10. Começa dizendo assim, quem quiser amar a vida, olha o meu tema, quem quiser amar a vida, eu tirei meu tema daí, da carta de Pedro, e ver dias felizes, lá vem o primeiro conselho, guarde a sua língua. O
que tem a ver eu viver bem a minha vida com ficar de boquinha calada? Começando por esse conselho de Pedro, quero ver alguns outros conselhos nas Escrituras Sagradas hoje aqui. Nós estamos na nossa série de estudos sobre o tabernáculo, estamos falando sobre termos uma revelação da porta da vida. O motivo de eu bater nessa tecla tantos domingos e repetir tanto isso aqui para vocês, é porque eu percebo que essa é uma palavra profética de Deus para nós, porque profecia lança luz. É um momento de Deus lançar luz para nós, porque Deus quer mudar o nosso pensamento. Deus quer renovar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver a vida. Então, começando pelo conselho de Pedro, vamos aos nossos conselhos, são apenas 3 hoje aqui, vai ser rapidinho. Primeiro, se você quer amar a vida, segundo o conselho de Pedro, o que diz? Pense mais antes de falar. Esse é o primeiro conselho. Isso porque a maior parte dos problemas que nós enfrentamos são problemas de relacionamentos. Em 80% dos casos, quando você encontra uma pessoa que está chateada, chegou lá na empresa, por exemplo, viu alguém chateado, e aí, tudo bem? Mais ou menos. Quando você pergunta o que é, 80% dos casos é um problema de relacionamento. Briguei com alguém, estou chateado com alguém falou alguma coisa que me feriu, ou é problema com a esposa, ou é problema com o filho, ou é problema com os pais, ou é problema lá no emprego mesmo, alguém que você está atravessado, alguém que falou alguma coisa que te machucou. Enfim, a maior parte dos nossos problemas, o assunto são relacionamentos. Por nós não controlarmos as nossas palavras, nós ferimos pessoas que nós amamos. Porque com quem a gente mais fala? Com quem a gente mais está perto. E quem está mais perto da gente? Normalmente quem a gente mais ama. E sem querer, às vezes, machucamos pessoas. E criamos um ambiente ruim, onde a gente vive, onde a gente se relaciona com as pessoas, seja no trabalho, na escola, nas amizades, ou principalmente dentro de casa. Por isso, quem quer amar a vida, tem que aprender a pensar mais antes de falar. Eu te garanto que você talvez vai diminuir em 60% ou 70% os seus problemas se simplesmente você controlar a sua linda linguinha que você tem. Se você controlá-la. Carlos Drummond de Andrade foi quem disse que escrever bem é a arte de saber economizar, de saber cortar palavras. Acho que ele é o fundador do Twitter, né? É o idealizador. Falar bem segue o mesmo princípio. Falar demais demonstra imaturidade, ansiedade, falta de saber seus limites. Quem fala muito, fala o que não deve. Uma hora você erra, querido. Uma hora você erra. Vou te mostrar aqui alguns textos para a gente parar para pensar. Vamos nos textos de Provérbios? São vários. Todos eles que nós vamos citar hoje estão aqui nas nossas telas, podem acompanhar com a gente aqui. Se você quiser esses textos ao longo da semana, quando é colocado no nosso site, a mensagem, junto ali vem esses esboços que nós utilizamos aqui, essas telas de apresentação. Provérbios 10, versículo 19, usando a nova tradução na linguagem de hoje, o texto diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. A expressão pecar significa, ela pode ser traduzida como errar o alvo. Aqui não está dizendo só que quem fala muito vai falar palavrão, vai falar coisa que não deve falar. Não é isso que o texto está querendo dizer. Está querendo dizer que quem fala demais, uma hora fala o que não deve falar. Uma hora fala alguma coisa que vai comprometer você. É muito difícil alguém que fala muito não falar o que não deve. E o fala muito aqui, que eu estou querendo dizer, não é que a pessoa, por natureza, é expansiva, expressiva. Não estou aqui criticando os extrovertidos e valorizando os tímidos. Não é isso que o texto está querendo dizer, nem o que eu estou dizendo. Eu estou falando da qualidade das suas palavras. Quando você fala o que quer, ouve o que não quer. Quando você fala o que quer, você pode provocar problemas nas pessoas que aquilo vai reverberar em você. Quando você fala mal de uma pessoa,
Não é o caráter dela que você está expondo o seu caráter. Você está se expondo. Fala demais, é isso que é falar demais, falar o que não deve. Muita gente fala o que vem à mente antes mesmo de refletir sobre o assunto. Mas aí o próprio texto fala, se você é sábio, guarde a sua língua. Parece que ele trouxe aqui a imagem do sábio. Quando você pensa em alguém sábio, você pensa num cara tagarela? Não. Aliás, uma imagem que a gente tem do sábio é, a hora que você pergunta para ele, ele não vai te responder de cara, ele vai parar, coçar alguma coisa, né? Nariz, orelha, bigode, barba. E vai falar de modo pensado, enigmática, lá, mestre Yoda, não é? E então ele te responde. Responder você eu vou, mestre Yoda. Normalmente uma pessoa sábia é uma pessoa um pouco mais retirada, fala pouco. Quando fala, em poucas palavras, resolve a questão. Eu não estou dizendo que uma pessoa extrovertida não possa ser sábia, como eu estou falando, não estou dizendo da quantidade que você fala, da expressividade que você tem, não é isso. Não se critique por ser assim. Estou dizendo da qualidade das suas palavras, palavras que são pensadas. Tem gente que fala tanto, promete tanto, que depois tem dificuldade para cumprir o que disse. Provérbios 6, versículo 2, usando a Nova Versão Internacional, diz assim: você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro do que falou. Está preso pela boca, o peixe morre pela boca. Yes, pensei numa outra coisa agora, do mundo do futebol, mas tudo bem. Você se protege quando você pensa para falar. Em Provérbios 13, 3, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, o texto diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quantos problemas você teria evitado se simplesmente você tivesse ficado quieto? Tanta coisa você teria evitado na sua vida. Como eu disse, tem a ver com a dose que você usa nas suas palavras. Quem aqui já ouviu falar de arsênico? Arsênico. Isso. Pouca gente, achei que mais gente conhecia isso. O que é arsênico? Você conhece como o quê? Veneno. É? Minha avó me ensinava de arsênico e tal, falava que isso era veneno. Pois eu tomei arsênico. Não é Marcos 16, beberão coisa mortífera e não fará dano algum, não é nada disso. Na verdade mas não é. Eu vou te explicar, só que não, explico. Eu estava na África, numa das viagens, e passei mal num determinado momento, certamente de alguma coisa que comi e tive uma intoxicação. Mas eu já estava em viagem de volta ao Brasil, e a viagem ao Brasil, naquela viagem que eu fiz, ela se deu em mais ou menos 3 ou 4 dias só de caminho. Ia para uma cidade, parava, se hospedava, esperava voo para outra cidade, daí era assim. Numa delas, fiquei hospedado, exatamente nessa em que eu passei mal, eu fiquei hospedado na casa de um médico. Um médico brasileiro que se especializou em produtos naturais exatamente para poder servir num país onde não havia a medicina convencional, ele tinha que optar por essa medicina alternativa. E ele me deu arsênico para tomar. Eu falei, cara, você quer me matar? E ali eu tive uma aula com aquele doutor. Amigos, não repitam isso em casa, tá bom? Igual aquele recado que a gente dá para a criança, tá bom? Isso só pode ser feito na presença de um médico, que era o meu caso. E ele me deu ali algumas gotas de arsênico para tomar e, confesso, foi ótimo. Quase um passe de mágica, vamos dizer assim. Fiquei bem. E ele me explicou. Ele explicou, a diferença entre remédio e veneno está na dose. Essa dose pequena, ela pode curar. Bastou você errar a dose, ele te mata. Então, algumas coisas na vida são assim. Você já percebeu que tudo que é demais é ruim?
A água é uma delícia, não é? A água é muito bom. Um dia de calor, tomar um copão d'água é uma maravilha. E um tsunami? Mata. Vento, eu gosto. Abrir o vidro do carro e vento no rosto, uma delícia. Furacão, não é bom. Tudo que é demais é ruim. Tudo que é em excesso passa dos limites e nos causa algum dano. Nós precisamos aprender a pesar melhor as nossas palavras. As nossas palavras podem ser boas, mas se elas forem pesadas demais, elas podem estragar uma pessoa. Tudo que é demais estraga. Elogiar o filho é muito bom. Elogia demais, você bajula e faz um cara mimado. Tudo que é demais estraga. Então, nós precisamos saber a diferença entre um bom papo e um papo ruim. Talvez isso esteja na quantidade do que nós falamos ou na intensidade na qual nós falamos as coisas. A diferença entre uma palavra de incentivo e uma para derrubar a pessoa pode ser simplesmente no peso daquela expressão. E aí, quando nós cometemos esses gafes, perdemos amigos, destruímos confiança, estragamos um relacionamento, machucamos pessoas que nós amamos, tudo porque não aprendemos ainda a pesar na balança as nossas palavras antes de entregarmos essas palavras para alguém. Lá em Provérbios 15, 28, diz assim, e eu começo o texto lendo numa versão e termino o texto lendo numa outra versão. Provérbios 15, 28. Na nova versão internacional diz, o justo pensa bem antes de responder. E continuando na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, e as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Note que esse texto nos ensina algo. Para pensar o que você vai falar. Alguém te ofendeu, você de bate-pronto quer responder, você vai se dar mal, aquilo vai voltar para você. Pensa, veja se a melhor atitude para ser tomada é aquela. Tem um texto das Escrituras Sagradas, se não me engano, Provérbios 19, 2, que fala na tradução de Almeida, peca, erra o alvo, quem é precipitado. Toda decisão precipitada, você erra. Então, aprenda a ficar quieto na hora certa. Provérbios 21, 23 diz assim, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Esse está na nova versão internacional. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Em outras palavras, cuidado boquinha com o que fala. Numa discussão, deixe que a outra pessoa fale mais do que você. Sabe para quê? Você pode organizar melhor seus pensamentos, e aí você não responde para aquela pessoa com ira. A Bíblia até mesmo diz que a resposta branda desvia o furor. A pessoa está ali brava com você, e eu tenho que te falar um monte mesmo, e fala, deixa a pessoa falar. Ela precisa desabafar aquele momento. A hora que ela acabou de desabafar, falou tudo aquilo, você olha para ela e fala, me perdoa, errei. O que eu posso fazer para consertar esse erro com você? Pronto, você desarma a pessoa. Acabou a briga. É só parar para pensar. Então, para se ter um bom relacionamento, a gente precisa aprender a respeitar o jeito, o momento da outra pessoa. Então, que a pessoa precisa falar, deixa falar. Vai fazer bem para ela e bem para você também. Eu disse tudo isso para te mostrar o que Pedro estava falando. 1 Pedro 3,10 diz, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, diz lá em Pedro, guarde a sua língua. Amém, queridos? Aprendemos essa lição? Vamos aprender a guardar mais a linguinha, falar menos, não é? Ouvir mais, aprender a considerar o momento do outro, que o outro está falando, considerar que às vezes uma pessoa está eufórica, deixa ela falar, depois você fala. Aprender a respeitar o momento da outra pessoa e aprender a pensar antes de responder. Nós vamos acabar com bons problemas na nossa vida e aí a vida fica mais gostosa. E, aliás, esse é o tema, para quem quer amar a vida. Então, quer amar a vida? Guarda a linguinha que você já ganha um bom tempo da sua vida. Porque imagina quanto tempo você já perdeu na sua vida só resolvendo problemas sobre aquilo que você falou. Quanto tempo você já gastou na sua vida com isso? Então, evite. Segundo, se você quer amar a vida, uma outra dica agora aqui de outra área, seja generoso.
Eu costumo achar que gente pão dura é doente. É doente. É verdade. O cara que é muito muquirana, mão de vaca, o cara é doente. O cara é doente. Aquele cara que põe um sorrisal na mão, nada numa piscina, chega do outro lado, abre com ele sequinho assim. Esse cara é doente. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que as pessoas generosas são as mais saudáveis, enquanto que aquelas que são mais egoístas enfrentam maiores problemas de saúde física e principalmente saúde mental. Isso significa que quem é generoso é mais equilibrado emocionalmente. Porque o egoísta, ele vive para dentro de si, ele tem problemas de relacionamento com outros, é doente. Veja se esse não é o seu caso, querido. Então, desenvolva a generosidade. Ao você ser generoso, vamos lá, uma pausa. Tente se lembrar de algum momento em que você deu algo, que você foi generoso, você fez uma doação, e aquilo te trouxe muito prazer. Tente se lembrar disso. Quando você é generoso, você desenvolve um tipo de, entenda a minha expressão aqui, orgulho saudável dentro de você. Não tem esse negócio hoje em dia, você está com colesterol alto. Não, mas ele é saudável. Então é estranho umas coisas, né, que a gente tem. Pois bem, existe orgulho que é saudável. Eu me refiro àquele em que você sente prazer em você, pelo que você fez. Quando você é generoso, você nota que a sua vida foi além de você mesmo. Olha só, uma coisa da minha vida está abençoando outra pessoa. A vida de uma pessoa foi mudada por causa de algo que foi gerado na minha vida. Isso é de uma realização assim, fenomenal, não é? É verdade, a gente sente uma alegria. Antes de começar a reunião, uma irmã querida aqui na Carisma me procurou aqui, falou: Anésio, eu precisava te contar isso. Ouvindo mensagens aqui, eu aprendi algo, sabe, a pessoa assim, trabalhei na minha vida, me organizei, estou te mostrando aqui agora, acabei de adquirir o meu apartamento, a minha casa própria. Você não sabe a alegria que eu estou, e eu aprendi isso aqui. Eu fiquei assim, não cabia dentro de mim. Não cabia dentro de mim. Que alegria, que prazer de ver isso. Alguma coisa que é gerada, às vezes, num momento de oração, uma ideia que vem, uma anotação que faço, falo, e aquilo serve para uma pessoa e gera novos caminhos para a vida daquela pessoa. Não tem coisa melhor do que isso. Imagine fazer isso com o seu dinheiro. Quando você abençoa alguém, quando você realiza a vida de alguém. Alguns de vocês que fizeram contribuições e viram situações como as que ocorrem aqui no nosso centro social. Quando eu vejo famílias aqui que estão hoje mudadas. Quando eu pego alguns desses jovens que chegaram aqui entre nós, ainda crianças, e hoje estão empregados, trabalhando, são profissionais, e saber que isso foi gerado com a gente aqui. Quando eu vejo os trabalhos realizados lá na África, a alegria daquele povo ao receber algo, ao ver as suas vidas mudando, e isso foi gerado através de contribuições, é fantástico de ver. Queridos, ao doar, nós exercitamos o nosso coração, a gente cresce em amor, e isso muda os nossos relacionamentos próximos também. Porque você está com o coração mais aberto. Gente generosa é assim, ela passa a se relacionar melhor no seu entorno também, ainda que a sua contribuição foi lá longe, mas no seu entorno, ela se torna uma pessoa super agradável de conviver. Eu aprendi generosidade dentro de casa. Hoje é dia dos pais e eu me lembro da generosidade do meu pai, que pegava lá as frutas lá e saía distribuindo para todos os vizinhos lá. Que homem generoso aquele. Não longe dele, minha mãe, que até pouco tempo antes de falecer, uma das coisas que ela sempre fazia, falou: você não tem roupa para doar? Traz aí, eu tenho para quem mandar. Tem um pessoal lá no Nordeste que eu sempre mando. Ela tinha amizade com todo mundo e ela era bem direta: você não tem uma peça de roupa lá na sua casa? Traz para mim que eu tenho para quem dar.
e aquele jeitinho dela gostava de ajudar pessoas. Aprendi generosidade dentro de casa. E isso fez uma coisa que eu percebo hoje. Como eles viviam bem. Interessante. Meus pais eram queridos em toda a vizinhança deles. Eles eram queridos assim de uma maneira que... Aliás, me permita dizer isso, mas o maior cortejo funeral que eu vi foi do falecimento dos meus pais. E olha que eu já fui em tanto cortejo de funeral. Foi o maior que eu vi, já de pessoas. Então, é interessante você... E olha que nossa família é pequena, porque foi mesmo de vizinhos, de gente amiga, de gente que falava como eles eram preciosos. Então, quando a gente é generoso, a gente vive melhor com pessoas ao nosso entorno, gente próximas de nós. Seja assim também. Isso a gente aprende com Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Note isso. Quem ama, dá. Se você quer ser uma pessoa que ama muito, antes você precisa ser uma pessoa que doa muito. Amar e doar andam juntos. Você pode até doar sem amar, mas não dá para amar sem doar. Quem ama, doa. Quem ama, faz algo. Pode notar, por exemplo, quem aqui namora? Quem aqui é namorado? Quem aqui namora? Só vocês? E os casados, vocês não namoram mais não? Oh. Mas agora aqueles que só namoram, não são casados? Vou ter uma revelação sobre você aqui agora. Ó. Cadê aqueles que só namoram? Você não é noivo, você não é casado, você é só namorado. Levanta a mão. Vou ter uma revelação sobre você. Você está duro. Namorado gasta, que é um negócio. Não é verdade? Pode notar que namorado está sempre duro. A namorada está sempre sem dinheiro. Porque gasta, gosta de dar presente o tempo todo, gosta de comprar coisinha o tempo todo, gasta um com o outro. É incrível isso, é incrível isso. No casamento isso continua. Continua. Esse negócio de dar presente continua. Pode notar, homem, fala a verdade, você não tem um trato com a tua mulher? Você gosta de dar presente para ela, e ela também gosta de dar presente para ela. Não é verdade? Gente, Provérbios 11, 24. Foi revelação essa também? Foi? Aleluia. Hoje... Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Espera aí, como isso? Note, o cara está dando e está aumentando as riquezas. É um princípio, gente. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Está aí. Tá aí. Esse é o texto que eu falo para você, o porquê que eu sou um dizimista. Tá? Eu não sou dizimista porque estou dando dinheiro para pastor, até porque eu também sou pastor, tá? Eu sou dizimista desde os meus 11 anos de idade. E aprendi isso com meu pai e com minha mãe. Aliás, essa foi a orientação do meu pai no meu primeiro salário. Separe o seu dízimo e entregue. Isso pertence a Deus, isso não é seu. E seja fiel a Deus. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Meu pai falou assim, você confia em Deus, não confia? Hoje o dia que eu estava com o meu salário, você vai provar se Deus pode confiar em você. É isso que meu pai me falou. Tem gente que fala aí, negócio de dízimo, tal. Gente, eu sei que tem um monte de gente que usa dinheiro errado, eu sei. Entregue no lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta seguro, onde você acha que faz uma boa administração, onde você percebe que aquilo está sendo usado para as coisas do reino de Deus. Mas entregue, não é seu esse dinheiro. Não é seu esse dinheiro. Então, o texto aqui mostra algo que quem dá com generosidade vê aumentar a sua riqueza. E quem retém o que deveria dar, cai na miséria, na pobreza, é muquirana. É muquirana. Quem dá com generosidade prospera, quem retém empobrece. O generoso, ele possui coisas, mas não é possuído por elas. Ele é livre. Já o mesquinho, ele é escravo.
Você nota que quem é generoso dá, e Deus pode confiar nele mais riquezas. A Bíblia diz lá em Ageu, minha prata, meu ouro. Então, a riqueza de Deus, ele vai confiar as riquezas dele na mão de quem? De quem vai ser abençoador. É interessante, lá em Israel, você vai encontrar o seguinte, olha, no mapa de Israel, o Rio Jordão vem, forma-se o chamado Mar da Galileia, que é um mar de água doce, é um lago, na verdade, lago de Genezaré. Tem um lago ali enorme. Depois ele continua e termina no Mar Morto. Mar Morto não tem saída de água. Ele é até chamado de Mar Morto também, porque tem uma densidade muito forte ali, salinidade muito forte, enxofre muito forte, e não tem vida marinha. Mas o Mar da Galileia é riquíssimo em peixe. O Mar da Galileia recebe águas e dá águas, e ele é riquíssimo em peixe. O Mar Morto só recebe e não dá, é morto, não tem nada. A vida da gente segue esse mesmo símbolo, essa mesma figura. Então, quem é generoso, quem abençoa, tem vida dentro dele, porque ele dá e ele recebe também. Isso é bíblico, gente. Vai ler nas Escrituras Sagradas, vai ler o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9, das duas cartas, nesses mesmos endereços, ele toca sobre esses assuntos. Ele fala acerca de pessoas que semeiam, que plantam e como que eles escolhem. E vou dizer mais, você nunca consegue dar mais do que o que Deus dá para você. É gostoso ser agente do reino de Deus na área financeira. É uma delícia. É uma delícia. É muito bom isso. É incrível a maneira como que Deus, muitas vezes, coloca dinheiro em nossas mãos para nós abençoarmos alguém, e aí nós damos, daqui a pouco, coisas novas surgem na vida da gente, portas novas se abrem, e quando a gente percebe, temos mais dinheiro do que a gente tinha antes de dar. O texto diz, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Então, quem contribui, quem sabe ser generoso, quem investe na obra de Deus, experimenta algo melhor na sua vida. Quem é generoso, experimenta na vida aquilo que lá em 2 Coríntios 8 chama de a graça de dar. Todo mundo fala, eu quero receber uma graça de Deus, eu quero receber uma graça. Por exemplo, e a graça de dar? Você quer? É uma graça de Deus. É fantástico isso. Você percebe um dom de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus na tua vida, quando você é generoso. Quando você é generoso, você não é generoso só, sabe, vou dar lá na Etiópia, vou dar só lá na Sibéria. Não, você é generoso ao seu entorno também, inclusive com você mesmo. Porque o pão duro, mão de vaca, ele é pão duro com ele mesmo. A escova de dente do indivíduo já está assim, ó. Mas ele fala, não, mas dá para usar ainda. Você não percebe que você está estragando sua saúde fazendo um negócio desse? Troca aquilo lá, meu caro. Faz favor. Então, o pão duro, entende? O mão de vaca, ele faz mal a ele mesmo. O generoso, ele também é generoso consigo. Eu vou dar algumas dicas de generosidade próxima agora, consigo mesmo, que você deveria fazer. Primeira delas, aqui não é em ordem, tá? Mas não é ordem, apenas porque eu estou citando algumas. Primeira delas, que você precisa pensar um pouquinho, como anda a sua casa? Você é generoso ou você é mão de vaca com relação à sua casa? Porque o relaxo é ser mão de vaca com a sua casa. Você precisa gastar um pouco a sua casa. É o lugar onde você vive, meu querido. Casa é um lugar importante. Você chega na sua casa, tem cheiro de mofo. Tem parede lá que está caindo, está acabada. Você precisa investir nas coisas que estão ao seu redor. Tua família não é uma bênção? Invista na tua família. Tua casa não é uma bênção? Invista na tua casa. Tem lá a sua casa, está lá reboque caindo, cano aparecendo, tudo caindo lá, e você precisa fazer um investimento. Aí você olha, a mulher do cara está do mesmo jeito, reboque caindo, está tudo caindo. Você precisa investir, meu amigo. Você precisa investir. Ela era mais bonita quando eu me casei com ela. É porque ela era dona do dinheiro dela, né? É por isso. Sexy de coisas bonitas. Como é que anda teu colchão?
Peguei, né? Vive reclamando de dor nas costas, não sabe o que é. A cama do cara, quem dorme no quarto do lado, só escuta nheque, 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 né? Aquela coisa toda. Gente, cama da gente, sono é importante para a vida. Sono não é bom para a saúde? Você não sabe que sono é bom para a saúde? Você não sabe que uma noite bem dormida vale mais até do que... tem gente que se preocupa tanto com a alimentação, esquece de se preocupar com o sono. Sono é importante. Dormir é uma bênção, querido. Dormir é uma bênção. Então, você precisa investir um pouquinho mais. Sua cama tem que ser confortável, gostosinha, sabe? Nesses dias de frio, a cama da gente tem que ser aquela escandalosa, que fica gritando, vem cá, vem cá, vem cá, sabe? Fica gritando assim para você. Cama tem que ser assim, gostosa, legal. Casa tem que ser assim. Sua casa tem que ser confortável, agradável, limpa, né? Limpa. Casa tem que ser assim. Quem é generoso consigo mesmo também. É generoso com a sua família. Desenvolva alguns hábitos que vai fazer muito bem para o resto da sua vida. Lá em casa nós tínhamos o costume, estou apontando sempre aqui, queridos, que minha irmã está aqui, tá? Então, lá em casa a gente tinha o costume de almoçar junto no domingo, sempre, sempre. E junto, não é cada um pegar o seu prato e ir comendo. Junto, espera todo mundo, vamos orar junto, e aí nós vamos comer. Todo domingo era assim. Eu tenho esse costume até hoje com a minha família, minha esposa e meus filhos. Nós almoçamos juntos e fazemos questão de almoçar juntos, e é gostoso. Investe, pelo menos no almoço de domingo, querido. Se não for em casa, se você pode fazer na sua casa, é o lugar mais agradável, é gostoso, ótimo. Agora, conforme permitir o orçamento, almoça fora um dia também, mas estejam juntos. Comer junto é uma forma de comunhão, de relacionamento. São boas tradições que a gente pode desenvolver com a nossa família. Invista. Você quer viver bem? Dá para viver bem sem família? Não dá, então invista nisso. Dá para viver bem sem amigos? Não dá. Então, queridos, uma rodada de pizza não é tão caro assim. Chama os amigos lá para casa, um lanche, um jantar na semana, ou até um cafezão. O importante é estar junto. O importante é estar junto. Pode ser pizza com farinha. Pode ser. Pode ser. Isso, a farofinha. Aí, ó. Pode ser. Então, invista no seu derredor. E outra, quem é generoso, investe em si mesmo também. Que tal uma funilaria aí? O que você acha? Sabe, mexer na aparência um pouquinho. Que tal? Sempre bom se sentir mais bonito, mais bonita, não é? Economiza ao longo do tempo, faz um planejamento, mas compra uma roupinha nova, aquela lá já está vindo sozinha para o culto. Mexe com a nossa autoestima, ajuda na nossa apresentação pessoal, na nossa autoimagem. Se vista melhor. Cuide das unhas, cuide da sua pele, cuide do seu cabelo. Cuide de você. Procure falar melhor, conhecer coisas novas. Lê novos livros para ter novos papos, não é? Assim você não precisa contar aquela piada tão antiga que todo mundo já até conhece, né? Já até catalogaram sua piada. Você começa a contar com o pessoal fala, 42 essa. Beleza. Oh. Seja uma pessoa mais interessante. Uma pessoa mais agradável de se conviver. Então, você faz isso investindo em você. Quer viver uma vida melhor? Quer amar a vida? Já aprendeu. Boquinha fechada é o primeiro, a segunda, seja generoso. Terceiro e último. Se você quer amar a vida, cultive bons relacionamentos. Cultive bons relacionamentos. Gente, a vida é feita de relacionamentos. Não dá para pensar em vida feliz sem pensar nos amigos. Não dá para pensar em vida feliz sem pensar na família. Quando nós nos doamos para pensar no bem daqueles que nos cercam, isso faz a nossa vida valer mais. Sabe, quando a gente se doa por alguém para fazer o bem para aquela pessoa que nos cerca, aquilo vai fazer bem para você. Já notou a felicidade de uma mãe com casa cheia, ainda que ela está trabalhando para caramba?
Ela trabalhou pra caramba, deixou a casa limpinha, fez o almoço todo, aquilo lhe deu trabalho. Você vai chegar, vai comer, a hora que terminar, ela que vai lavar a louça, ela que vai arrumar a casa, e ela está feliz. Como é que é isso? Quem doa é mais feliz do que quem recebe. Paulo cita que Jesus que disse isso, que melhor coisa é dar do que receber. Aliás, há mais felicidade em dar do que receber, diz o texto lá em Atos. Há um texto lá em Gênesis 14 que conta uma história de Abraão, quando ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra foi a cidade tomada, sequestrada, foi levada com seus bens e tudo, e o povo para virar escravo. Abraão, junta com alguns amigos dele, pegam seus escravos, treinam os caras e vai para uma guerra. Vence a guerra contra um cara que tem um nome bonito, Kedorlaomer. Lindo nome. E depois de vencer a guerra contra Kedorlaomer, o Abraão volta e devolve tudo lá para Sodoma. O rei de Sodoma chega para Abraão e fala o seguinte: olha, você foi brilhante demais, só o fato de você ter poupado e vencido para ganhar as nossas vidas foi demais. Então, todos os despojos da guerra, que seria do Kedorlaomer, que eles roubaram de nós, pode ficar para você, porque você merece, você venceu a guerra. Mas o Abraão recusa. Mas apesar dele recusar, ele pensa nos amigos dele, falando: não, mas meus amigos se esforçaram, então eles merecem alguma coisa. Gênesis 14, 24 diz assim: eu nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, que foram os amigos dele, que juntaram também um exército junto com dele, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. É interessante, Abraão estava preocupado com seus amigos, para que seus amigos estivessem bem. Uma pausa para um pensamento. Pensa aí nos seus melhores amigos. Pensa, alguns deles. Não muitos. Pensa 1, 2, 3, se você tem mais do que isso, para aí na sua lista. 1, 2 ou 3. Essas pessoas estão bem? Você sabe se elas estão legais? Qual a última vez que você fez um contato com elas da sua parte para saber se eles estão bem ou se você pode ajudar em alguma coisa? Eles estão em necessidade? Você fez alguma coisa pela necessidade que eles estão? Nós devemos nos preocupar com os nossos amigos e cuidar da vida deles. Aqui Abraão se preocupou mais com os amigos do que consigo. Não dá para pensar numa vida gostosa, queridos, sem amigos. Amigos crescem juntos, não é? Que eu digo crescer junto não é só de idade, lá desde a infância. Vocês crescem, se eu crescer, eu quero que meu amigo cresça. Eu aprendi uma coisa legal, quero passar para o meu amigo. Quem são os seus amigos? E o que é que você tem feito para o crescimento deles? Vida boa? Quer ter? Cuida dos amigos. De novo, quem é casado aqui? Casados? Tudo bem. Casados também precisam de bons amigos, sabia disso? Sabia que ter bons amigos casados ajuda também no seu relacionamento conjugal? É verdade. Às vezes esses nossos amigos casados opinam, nos corrigem e podem até se tornar bons conselheiros para nós. Eles podem nos corrigir de algumas coisas que nós não estamos percebendo. Aquele seu amigo casado um dia pode chegar para você e falar: cara, você trata a tua esposa um pouco seco. É mesmo? Não notei. Pois é, mas eu estou notando. Acho que seria bom você dar uma mudadinha, porque só amigo pode fazer uma coisa dessa. Só amigo pode dar esses toques. Então, casais, vão desenvolver amizade com outros casados. Chama o pessoal para comer em casa, para estar junto, vão fazer coisas juntos. É bom criar essa trupe, essa turminha de amigos, não é? Solteiros, vamos lá? Onde estão os solteiros? Muito bem. Só vocês solteiros? Solteiros? Quem não é casado? Isso, tá bom. Vocês. Pô, reclama que fica solteiro. Solteiro, assim, ó. Não é assim que se faz. É aquela assim, ó. Sou eu. E ainda, já assim, ó. Aqui está o meu cartão. Liga para mim, não liga para ele. É assim. Solteiro, vocês precisam aprender a desenvolver bons relacionamentos. Porque relacionamento na vida é tudo, gente. É muito bom. Eu tenho amigos meus,
Amizades que fiz quando era solteiro, que perduram até hoje. Somos amigos até hoje. É muito bom. Você pode até estar solteiro, mas isso não significa que você tenha que ser solitário. Estar solteiro é uma circunstância, viver solitário é uma opção. Vai fazer amizade. Até parece, vendo pela Bíblia, que Deus não gosta muito desse negócio de solidão, não. É como se ele visse na solidão algo que pudesse destruir a sua obra-prima, a sua criação, o ser humano. Porque logo lá em Gênesis ele diz assim, Gênesis 2,18, não é bom que o homem, que o ser humano esteja só. Deus não fez o humano para viver só. Então, vai buscar amizade. Amém? Vai fazer isso. Gente, para terminar, todo mundo precisa ter amigo. E, aliás, quem foi que disse que amor entre duas pessoas só existe de sexo oposto e amor romântico? Não é isso que eu estou falando. Não existe só o amor romântico. Aliás, a Bíblia, que é escrita no Novo Testamento na língua grega, tem 4 palavras diferentes para amor. Existe o amor erótico, mas existe também um amor chamado filéu. De onde vem a palavra filantropia, por exemplo? É o amor de amizade. É o amor de aliança entre amigos. É gente assim que você fala, é meu irmão. Tem amigo que é mais chegado que um irmão, diz a Bíblia. Então, você tem naquela amizade alguém que está ali junto com você, e isso é amor. E nós precisamos cultivar esse amor também que nós temos pelos nossos amigos. Como? Dá uma ligada para eles essa semana. Manda um e-mailzinho, manda um recado qualquer. Mande uma mensagem, um inbox, alguma coisa parecida, para você dizer para a pessoa, olha, eu queria te dizer que você é especial para mim. É legal isso, para outra pessoa saber e perceber isso. Nós temos o amor dos nossos familiares, mas nós temos também o amor dos nossos amigos. Nos nossos amigos nós encontramos lealdade, aprendemos com eles, rimos juntos, comemos juntos, e aqui no meio da igreja até a gente canta junto. Ninguém aqui foi criado para viver sem amigo. Então, queridos, se você quiser ter uma vida boa, se você quiser amar a vida, invista na sua família e também cultive os seus amigos. Eu tenho certeza que se você praticar essas coisas muito simples, guarde um pouco mais a boquinha, pensa mais antes de falar, mude a sua atitude para com o dinheiro e seus bens, seja mais generoso, aberto, convidativo, encha a sua casa de gente, abençoe pessoas, sua vida seja uma vida mais aberta, e invista tempo de qualidade com a tua família e com seus amigos. Eu tenho certeza que se você praticar essas coisas tão simples que são, sua vida vai ter um valor tão maior, que é aí que você vai valorizar cada momento a mais da sua vida. Você vai perceber que cada momento da vida é um momento importante. E você vai, quando se reunir aqui com a igreja, levantar suas mãos para os céus e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu esse dom maravilhoso chamado vida. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Convido-lhes a ficar em pé nesse momento. Nós já vamos terminar. Eu peço apenas que vocês deem as mãos para que nós possamos orar juntos nesse instante. Vamos orar? Vamos dar as mãos. Me desculpem, passei 2 minutos do nosso horário, pelo que estou vendo ali, mas já estamos terminando. Vamos orar juntos? Eu queria que você começasse orando. Se você não quiser se distrair, pense um pouquinho. Quem são os seus amigos e as pessoas que você ama? Pense em pouca gente. O que é que você pode fazer para tornar a vida deles melhor? Então vamos começar por onde tem que se começar agora. Eu gostaria que você orasse por isso. Por isso que eu pedi poucas pessoas. Aí, entre você e Deus, fale para Deus, eu estou orando por fulano, por essa pessoa. Eu quero abençoá-la nesse momento. Todas as bênçãos dos céus invadam a vida dessa pessoa. Que ela seja feliz e realizada. Seja sincero. Se você ama, seja sincero para Deus, dizer, Deus, a felicidade dela é a minha felicidade. A alegria dela é a minha alegria. Ore nesse momento. Eu vou me unir em oração com você em alguns segundos. Ore você.
Pai, muito obrigado por ter nos dado família, amigos, muitos irmãos. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. Senhor, que o Senhor nos ensine a viver melhor essa vida deliciosa que o Senhor deu para a gente ver. Como é bom viver, Senhor, como é bom. Que o Senhor abra os nossos olhos nesses dias para a gente enxergar quanta coisa boa tem ao nosso lado e ao nosso redor. Nos ensine a ser menos críticos com as pessoas, mais abençoadores e incentivadores. Nos ensine a ter palavras que edificam, longe de nós, palavras que ferem. Nos ensine também, Senhor, a lidar melhor com o nosso dinheiro e investir mais em gente, em vidas. Dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração como é o teu, Senhor. Generoso, bondoso, abençoador. Ensina-nos também, Senhor, a viver bem com quem nos cerca. Nossa família, nossos amigos. Que dessa maneira possamos viver bem a vida que o Senhor nos deu. De uma maneira que te agrade. E o Senhor sinta no coração como louvor de nossa parte, que valeu o teu investimento em nós, Senhor. Muito obrigado por confiar a vida a nós. Nós vamos retribuí-la como sendo bem vivida. Essa é a nossa maneira de dizer muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Recebe isso como nosso louvor. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoe a semana dos meus irmãos. Seja uma semana criativa, gostosa, muito bem vivida. Hoje com seus familiares também, um tempo gostoso e abençoador. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Até a semana que vem a gente tem mais. Deus abençoe. Abençoe quem está do teu lado. Vá em paz. Deus abençoe você.